Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos: se o teu irmão pecar contra ti, vai corrigi-lo, mas em particular, a sós contigo. Se ele te ouvir, tu ganhaste o teu irmão. Se ele não te ouvir, toma contigo mais uma ou duas pessoas, para que toda a questão seja decidida sob a palavra de duas ou três testemunhas. Se ele não vos der ouvido, dize-o à igreja. Se nem mesmo a igreja ele ouvir, seja tratado como se fosse um pagão ou um pecador público. Em verdade vos digo, tudo o que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo o que desligardes na terra será desligado no céu. De novo eu vos digo, se dois de vós estiverem de acordo na terra, sobre qualquer coisa que quiserem impedir, isto vos será concedido por meu Pai, que está nos céus. Pois onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome, eu estou ali, no meio deles. Nesta celebração, nós estamos acolhendo a vela simbólica dos 180 anos da infância e adolescência missionária. A infância e adolescência missionária, que é formada por crianças, adolescentes, com o objetivo de também evangelizador, né? As crianças também ter esse papel, ter essa consciência que elas também podem testemunhar o amor de Deus, falar de Deus para as pessoas, na sua família. A criança com a sua pureza, com a sua simplicidade, a criança não tem maldade, né? Então, elas podem também evangelizar dessa forma, dessa maneira, né? E então é muito importante. Nós bendizemos a Deus por esses 180 anos da infância e adolescência missionária. Nós temos aqui também na paróquia, né? A infância missionária é para crianças de 6 anos, né? Até 7, 8. E temos os adolescentes, né? Também a adolescência missionária, né? Mas o objetivo é esse, que cada uma vai assumindo a sua missão, não importa a idade, mas todos são chamados, né, a ser luz de Deus. Por isso a importância da vela, ser luz de Deus, ser luz do amor de Deus, da palavra de Deus na vida das pessoas, né? E nós acolhemos então a paróquia Santo Alberto, Nossa Senhora das Graças, que trouxe a vela até aqui. Daqui nós vamos levar também para uma outra paróquia, né? Então, parabéns a vocês lá da paróquia Santo Alberto pela caminhada da IAM, e parabéns ao nosso pessoal daqui da paróquia, que também caminha na infância e adolescência missionária, né? E também nesse mês de setembro, está se criando o costume de chamá-lo de mês amarelo, a prevenção ao suicídio. Temos muitas vítimas desse grande mal. E nós precisamos refletir sobre isso, não com preconceito, com discriminação, com condenação, dizendo coisas assim: ah, isso aí é falta de Deus, isso aí é frescura. É falta de Deus a gente falar que é falta de Deus. É falta de Deus agir com preconceito. Essas pessoas precisam ser acolhidas de maneira humana, de maneira fraterna, escutá-las, ajudá-las, ser presença na vida delas. Então é muito importante, né? Essa questão da prevenção. E às vezes a gente pensa que está longe, né? E às vezes está batendo na minha casa.
está batendo na nossa comunidade, na nossa família, e aí? Vamos deixar para lá, ignorar? É frescura, isso passa logo. Não é por aí, gente. Nós precisamos ser mais humanos. A nossa sociedade, as pessoas estão muito desumanas. Nós precisamos nos humanizar. As pessoas perderam o senso de humanidade. As pessoas estão mais desumanas do que humanas. As pessoas estão na linha da rigidez, da condenação e nada de misericórdia, né? Então precisamos pensar nisso em relação a essa questão do suicídio, né? Cuidado com a vida. Somos todos responsáveis uns pelos outros. A palavra de Deus nos remete a isso hoje. Cuidar do outro, não cuidar da vida particular, mas cuidar da pessoa nas suas necessidades, nas suas carências, nos seus sofrimentos, enfim, e sermos humanos, né? Sermos fraternos. A palavra de Deus, sobretudo o Evangelho, diz que o que tem que prevalecer entre nós é a fraternidade, porque somos todos irmãos e irmãs. A primeira leitura, ela fala-nos do profeta como uma sentinela que Deus colocou para vigiar a cidade dos homens e mulheres. É uma coisa que é uma dimensão da nossa vida cristã que nós pouco assumimos, a dimensão profética. Nós somos profetas, não no sentido de adivinhar, de prever o futuro, mas profeta no sentido que nós somos porta-vozes de Deus, que nós somos a boca de Deus. Alguém que fez uma experiência profunda de Deus na sua vida, a tal ponto de ter esse compromisso, essa missão, essa consciência. Isso Deus não quer. Se vocês não se converterem, se vocês não mudarem, consequências virão. O profeta é isso. Então, o profeta recebeu um mandato de Deus para alertar a comunidade para os perigos que a ameaçam. Custe o que custar, doa a quem doer. O profeta tem que dizer a todos e a todas, mesmo que os seus concidadãos não o compreendam ou recusem escutá-lo, que continuar a trilhar esses caminhos errados, injustos, não pode senão conduzir à infelicidade, à morte, ao sofrimento. Então, o profeta é o guarda que Deus colocou no meio da comunidade do povo de Deus, para dar o alarme sempre que a comunidade corre riscos. Veja bem, o profeta é aquele que diz assim para nós: olha, Deus criou um paraíso para nós. Deus criou uma terra sem males. Olha que beleza são os rios. Que maravilha são as florestas, as matas, os pássaros. Toda a natureza, olha que coisa bonita. Que coisa maravilhosa é o homem e a mulher, que Deus criou à sua imagem e semelhança. Mas, se vocês não cuidarem, não se amarem, não preservarem, não respeitarem, consequências virão. Isso é o profeta que alerta. Olha, cuidado, vocês estão abrindo mão de Deus. Vocês estão muito desumanos,
muito antifraternos. Vocês estão muito indiferentes e apáticos à vida humana, à natureza, à criação. O profeta fala tudo isso. Se vocês não mudarem, consequências virão. Quantos profetas já nos alertaram a respeito da destruição da natureza, as mudanças climáticas que vêm da destruição da natureza? Papa Francisco, né, tem sido um profeta incansável de alertar o mundo sobre isso. Escreveu aquele famoso documento, Louvado Seja, todo ele falando da criação de Deus, da natureza, propondo uma ecologia integral, propondo o respeito à vida humana, a toda a criação, à natureza. E agora ele vai escrever também uma outra encíclica nessa mesma linha, atualizando a Laudato Si, porque muitas coisas mudaram, aconteceram, né? Então, dia 4 de outubro, dia de São Francisco, ele vai apresentar para toda a igreja, para o mundo, a atualização da Laudato Si, da Louvado Seja. É o profeta falando. E tantos, né? Lá na Amazônia, quantos alertas de bispos, padres, leigos, leigas, ecologistas, enfim, nos alertando. São profetas aí, dizendo para a gente cuidar da criação, porque senão... Quando que no Brasil a gente ouvia falar de ciclone? Olha o que está acontecendo lá no Rio Grande do Sul. Então são alertas. Então o profeta é aquele que no meio de todas essas situações escuta os apelos de Deus e nos convida à mudança, à transformação. Então, o profeta é aquele que avisa o povo dos perigos que aparecem no horizonte da comunidade. Quanta coisa que poderia ter deixado de acontecer na sociedade, na igreja, se tivesse tido esse papel da sentinela, de alertar, de avisar, de denunciar. O profeta é aquele que denuncia, de não colocar as coisas debaixo do tapete. Eu não tenho vergonha nenhuma, assim, de dizer para vocês, muito pelo contrário, eu sinto tristeza até em relação aos casos de pedofilia. Nós temos que ser transparentes. Infelizmente, aconteceram casos que poderiam ter sido evitados se tivesse tido o papel da sentinela, não tivesse havido cobertura, aquele medo de expor a imagem da igreja, aquilo que o Papa fala, né, o Papa Francisco, o autorreferencial, a autorreferencialidade. Claro que a gente sabe que os maiores casos de pedofilia são nas famílias, não é na igreja, não é entre os padres, mas não justifica. E nós não temos que aceitar, temos que denunciar, sim. Temos que corrigir esse grande mal, como diz o Papa Francisco. Temos que enfrentar. E assim tantas outras coisas. Olha, isso não pode acontecer. Isso está errado. Porque quantas vítimas de pedofilia destruídas, crianças, adolescentes, né? Temos que pensar nisso. Graças a Deus, o Papa está enfrentando isso com toda coragem, com profetismo, né? Várias medidas foram tomadas e várias iniciativas estão aí acontecendo para que realmente nós possamos acabar com essa praga, com este mal. Então, são essas coisas. Então, o profeta é aquele que fala as coisas realmente em nome de Deus, doa a quem doer. Quantos alertas, muitos profetas da igreja, muitos homens e mulheres da igreja também fazem a nós, olha, cuidado com tais políticos.
E aí muitos acham, o padre fica só falando de política. Não, é nos alertando, é abrindo o nosso coração, é abrindo a nossa mente, a nossa cabeça para os perigos, os males, as consequências que podem vir de escolhas erradas, de apoio a certos políticos e assim por diante. Né? Então, são os apelos da palavra de Deus. E no Evangelho, Jesus fala sobre a correção fraterna para salientar a importância da recuperação das pessoas que se extraviaram com o mal, com o pecado. Aí ele fala daqueles passos que nós devemos dar para dizer que a fraternidade, como regra básica da comunidade cristã, deve ser buscada em todas as circunstâncias. Devemos fazer tudo para recuperar, para salvar a vida dos irmãos e irmãs. A correção fraterna, que é uma coisa difícil, e às vezes as pessoas não aceitam também. E diz o Evangelho que se ele não aceita todos aqueles passos, aquela coisa toda, que ele seja tratado como um pecador público. Tratá-lo como pecador público significa reconhecer que por suas atitudes o irmão, a irmã, não quer integrar-se na comunidade, que às vezes a pessoa se fecha. Ou ela acha que ela está certa, os outros é que estão errados, é o orgulho que fala mais alto. Então, o que nós precisamos é recuperar o irmão. Quando fala aqui na correção, você corrigindo, a pessoa te escutou, que você ganhou o teu irmão, não ganhou para você, mas ganhou para a comunidade. Quer dizer, você recuperou aquela pessoa para a comunidade e a ajudou a reatar os laços da fraternidade. Ajudou aquela pessoa a reatar os laços da fraternidade. Então, é esse papel de recuperar, de resgatar a pessoa, de não condená-la, de não excluí-la. E o Evangelho vai dizer também que mesmo depois daqueles passos, a pessoa não quer saber, né? Foi dado para ela todas as possibilidades, todas as oportunidades, todas as chances, e aí? Aí vamos dizer, olha, fulano, dá um tempo, não tem condições, né? Você está criando infelicidade nas pessoas, você está fazendo mal, você está prejudicando, você só está criando atrito, confusão, divisão. Assim não dá, né? Já tentamos de tudo e você não quer saber. Então, olha, dá um tempo. E esse tempo não é no sentido que nós vamos desistir da pessoa. Vamos continuar rezando por ela. Colocá-la nas mãos de Deus, vamos continuar lutando. É isso que Jesus quer. Mas nunca desistir daquela pessoa, fazendo tudo para salvá-la, fazendo tudo para recuperá-la. Portanto, o Evangelho deixa claro a nossa responsabilidade em ajudar cada pessoa a tomar consciência dos seus erros. E trata-se de um dever que resulta do mandamento do amor. Olha o que São Paulo diz, né? Que a única dívida que nós temos, uma dívida impagável, é para com o amor. O que nós temos para com as pessoas é o amor. O amor nunca pode esgotar, nunca pode acabar. É uma dívida que nós temos sempre. Então, ajudar a pessoa a perceber que nós estamos querendo recuperá-la, que nós estamos querendo salvá-la por causa do amor. Porque nós a amamos, nós queremos o bem a ela. Então, isso que é importante. Então, nos deixemos ser conduzidos pela palavra de Deus,
Que a palavra de Deus nos ajude a trilhar este caminho da fraternidade, este caminho do amor, este caminho da construção de verdadeiras comunidades, verdadeiras famílias e de uma verdadeira sociedade.